Tricotar. Oferecimento. Alhambra Móveis, 40 anos cada vez mais nova. Clínica Mitra, a melhor equipe de medicina integrativa, referência em terapias injetáveis e hormonais. Espaço Taori, estrutura completa com áudio, iluminação, vídeo, flexibilidade de espaço para tornar o seu evento inesquecível. Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar, toda terça-feira às 5 da tarde, um programa inédito aqui para você. E no programa de hoje nós vamos falar sobre hábitos saudáveis. Será que você está sem tempo ou sem prioridade? Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando o Tricotar de hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu adoro. A gente vai falar como os hábitos saudáveis podem transformar a minha vida. Mas antes, deixa eu apresentar para vocês as minhas convidadas que estão aqui comigo hoje. Tainara Moraes, nossa social media, seja bem-vinda. Tá animada? Tô. Quero saber os segredos. Eu conheço bastante a sua história e você tem bastante hábitos saudáveis aí também. Mas comparado, né? Patrícia Bianchi, a nossa arquiteta, tricoteira expert, mamãe. Olá, Seja bem-vinda. Mãe, obrigada, é um prazer estar aqui. Vou querer saber dos seus hábitos também, porque vai estar chegando uma pequena aí que vai mudar bastante, né? Pré ou pós-gravidez, tem que Vamos lá. definir ali. Madame Retratos, nossa fotógrafa, especialista em posicionamento, branding, seja bem-vinda. Obrigada, Van. Eu quero saber da parte aqui de mentalidade, que eu acho que é o fundamental desse tema de hoje aí. Então, ó, porque já para desvendar o mistério aí para vocês, nosso convidado de hoje é o Thiago Garcia, que ele é advogado, mas ele é atleta também. Eu vou pedir para ele se apresentar, porque o que me chamou mais atenção, gente, 9 vezes Ironman. Thiago, seja bem-vindo. Olha a responsabilidade, hein, Vanessa? 4 mulheres aqui excepcionais. Eu que quero aprender. Hoje eu vim mais para ouvir do que para falar, aliás. Hoje eu falei, como assim essas 4? Eu quero escutar também. Eu te falei que o Tricotar é recente, que a gente está recebendo homens como convidados, né? E sempre foi uma escolha mesmo no programa, mas eu falei, senti que chegou esse momento, está sendo muito bom. E a tua história é incrível e é inspiradora e a gente quer ouvir. Eu agradeço demais o convite, agradeço demais a todos que estão assistindo, a sua audiência. E vamos lá, o que eu souber, o que eu conseguir dividir com vocês aqui, o que eu souber passar, e também vim aqui para escutar. Quero saber como que essa mulherada aqui interage, cada uma nas suas áreas. Eu acompanho a maioria de vocês, sou fã do trabalho de vocês e é uma honra. Antes da gente começar a falar sobre hábitos saudáveis e entrar até nessa questão, né, você como atleta, fala um pouquinho do Thiago advogado. Tem um vídeo, aliás, mas eu vou pedir para você falar. E aliás, é o Thiago advogado que consegue manter o Thiago atleta, né? Porque primeiro eu sou advogado, aí depois eu virei atleta. Hoje, na verdade, eu estou há 15 anos, tenho um escritório lá na Praia Grande, e lá nós somos full service, então tem todas as áreas. E na época quando entrou a pandemia e começou aquele boom, o escritório ele estava completando 10 anos, né? E eu vivia naquela loucura que todo mundo conhece, que todo mundo sabe, sem tempo para nada, focado 100% no profissional. E foi quando começou a dar os tilts, né? Quando começou a aparecer tudo na época da pandemia. Na época da pandemia, E aí decidi procurar especialistas na área, colesterol altíssimo, saúde indo embora, foi quando deu o start e virou a chavinha. E aí chegou aí, ó, passaram-se aí uns 4 anos e pouquinho, e aí foi acumulando, aí vicia, gente, aí o negócio você começou, aí não para mais. Mas então você não tinha um padrão de vida que sempre foi... Imagina, não, muito pelo contrário. Nossa, mais chocada. Então agora, atenção, esse programa é dedicado exclusivamente para o nosso produtor Walter Tenório. Aí, Walter, sacanagem. Porque quando eu vi a tua história, eu falei, eu acho que é uma pessoa que sempre trouxe isso como hábitos, porque eu sempre fui assim, eu sou bailarina também, trabalho com dança até hoje, então para mim hábitos saudáveis foi assim a vida inteira. Sim, o que é maravilhoso.
Antes da gente continuar, eu vou pedir pra gente passar o teu vídeo, pra gente conhecer um pedacinho da tua história. Pode soltar, por favor, Davidson. Esse é um momento único e ímpar de toda a minha vida. Eu nasci em 22 de junho de 1987. Na década de 70, minha família mudou-se da capital por conta da aposentadoria do meu pai. E na Praia Grande decidiram construir o primeiro comércio da família. Aos 16 anos eu subi aqui pela primeira vez. Eu era, na época, o mais novo a receber uma das principais honrarias desta casa. 2 anos antes, aos 14, perdi a meu pai e minha mãe em trágicos e distintos acidentes, me tornando órfão desde cedo. Talvez por isso, acabei captando o ritmo frenético e o gosto pelo trabalho, também desde cedo. Aos 10 anos, me mudei para o Forte, bairro onde eu passei a minha infância e adolescência e continuo morando até hoje, já com a minha própria família, diga-se, eu e a Magrela. Criei uma das primeiras produtoras de evento da cidade, esse eu tenho certeza que todos vão lembrar, Garoto e Garota Verão. Anos depois, criei o projeto Popstar e, juntamente com a Secretaria de Cultura, levava entretenimento, cultura e lazer às comunidades mais carentes da cidade. Aí tive a honra de ajudar a fundar o projeto social Soldados Valorosos, que hoje entrega 700 refeições. Gente, isso é demais. Muito obrigado, Praia Grande. Muito obrigado, povo praia-grandense. Muito obrigado a todos os vereadores dessa casa. E muito obrigado a todos os presentes. Eu acho muito legal a gente trazer, porque a gente entende muita coisa, né? E principalmente hoje, pelo fato da gente estar nas redes sociais, as pessoas às vezes não sabem, né? Os bastidores, o quanto que você já passou lá atrás para estar onde você está hoje, né? Então hoje você tem a Magrela. Sim, tem minha família, né? Eu e minha família, Magrela Bela. E como que ela convive com você no dia a dia? Olha, eu vou falar para você que eu preciso aqui levar agradecimentos especiais à Dona Antônia. Dona Antônia, que é, não vou falar mãe, mas avó, uma mãe e avó da Magrela, e é quem hoje lá está cuidando dela para eu estar aqui, por exemplo, né? Que legal. Mas é legal. E a Magrela foi engraçada a história, porque ela veio também na pandemia. Na época que eu criei esse novo hábito, eu era doido para ter um cachorro para me acompanhar na corrida, né? E ela é uma Whippet, é aqueles cachorros corredores. Então, desde que ela completou lá 6, 7 meses, já fazia algum exercício, eu levava ela para correr comigo. Só que aí começou a passar, os treinos eram pequenos, né? Eram tipo 3, 4, 5 quilômetros, ela acompanhava. Quando começou a aumentar o volume, e ficar lá 10, 15, aí já não dava mais, porque ela corre rápido, mas é muito volume em excesso, não aguenta, né? Aí acabou me abandonando nos treinos. Bem, vamos entrar já agora no tema do programa. Quero falar sobre hábitos saudáveis. Quero ouvir de vocês, antes de voltar aqui para o Thiago, porque falou que é recente, gente. 5 anos, você já fez 9, ai, Sim. Vai, Thay, você. Como que é isso pra você no seu dia a dia? Então, eu já até tinha comentado em outro programa, né? Eu tenho um enorme privilégio de poder ter hábitos saudáveis com a profissão que eu tenho, por não ter filhos, por não ter ninguém dependendo de mim. As minhas 24 horas do meu dia é diferente das 24 horas de uma pessoa que sai pra trabalhar na rua. A gente sabe, né, que isso muda muito. Quem vai pro trabalho de carro, de ônibus, de bicicleta, não é uma equação perfeita ali, então eu tenho 24 horas, você também, e faz o que você quiser com ela, isso é totalmente diferente, e eu crio a partir daí a minha rotina, que ela poderia ser muito maluca, porque eu tenho horários muito, muito flexíveis, só que eu estabeleço horário e dia para fazer tudo. Então comigo, de fato, funciona assim, a hora que eu vou me exercitar, a hora que eu vou me alimentar, a hora que eu vou desopilar um pouco a mente também, né, trabalhar com a parte criativa, a gente sabe que tem uma hora que tem que dar uma espairecida. Então, os meus hábitos hoje, além da parte física, corporal, é mais para a parte mental. Então, eu sei que quando eu tô conseguindo seguir tudo da melhor forma que eu posso seguir também, porque nem sempre é 100%, é quando eu tô em paz comigo mesma. E acho que o sucesso de uma rotina é isso, né? Você seguir o que você sente paz nela. Perfeito. Eu tenho até tatuado esses 3 pontinhos aqui, que pra mim é saúde física, espiritual e mental, que eu acho que a gente tem que estar conectado nisso tudo. Mas eu quero polemizar um pouquinho, tá? A Tainara falou que ela é privilegiada, que ela não tem filho. Eu já passei pela fase de ter filho pequeno, sempre tive hábitos saudáveis. Quero ouvir de você, Paty. Eu, desde pequena, eu tenho essa necessidade de fazer uma atividade física. Então, desde muito nova, eu fiz balé, fiz natação, fiz tênis e fui indo por todos os esportes, né?
Você E eu consegue tenho- adotar isso na tua rotina hoje? Consigo. Tá. É uma coisa que me faz falta. Se eu não tenho ali um momento de atividade física ali na intensidade que eu tô acostumada, eu acabo tendo problemas com a minha criatividade, eu acabo tendo problemas na minha saúde mental mesmo, Aham. questão de ansiedade. Então eu tenho que colocar, eu tenho que adicionar isso no meu dia a dia, nem que seja algo ali muito simples dentro de casa, ou até corrida nem tanto, mas fazendo ali alguma coisinha para poder suprir essa necessidade mesmo. Perfeito. A gente tá até brincando, né, falando de Iron Man, mas às vezes uma coisinha muito pequenininha muda tudo, né? Completamente. E é o que ela disse. Quando você insere esse hábito no seu dia a dia, e seja qualquer esporte, né? A gente está usando aqui como exemplo o Ironman porque é completo. Você nada, você corre, você pedala, mas poderia ser só um ou outro. Quando você deixa de fazer, o seu corpo ele já está acostumado com aquela endorfina, já está acostumado aquele prazer que o exercício te gera. Você deixa de fazer, você fica mal, você fica ruim, O né? corpo pede, Exatamente. O hábito ele incorpora de uma tal forma que o corpo pede. É. Né? E realmente você precisa daquilo. O dia que eu não treino cedo é o dia que eu fico ruim, é o dia que eu fico mal, o dia que eu vou tirar para descansar, é o dia que você fica para baixo, né? Eu costumo brincar, falo que é uma pré-depressão, é a falta de exercício. Fica engraçado. estressado também, Sim. né? E você, madame? A gente Então, já conversou bastante sobre isso, né? Em é. vários programas aqui, mas... A minha questão, assim, na vida foi bem diferente das meninas, assim. Eu tive uma adolescência muito ativa, então eu dançava, eu fiz prática de pole dance, eu gostava da parte de dança, né? Tentei musculação, mas não era pra mim. E aí, depois que eu entrei, assim, numa maturidade em relação profissional, eu mergulhei no trabalho e nada mais tinha espaço na minha vida. Era 100% voltado ao trabalho. Então, eu realmente me abandonei em questão de saúde, não tinha questão de prática de atividade física que eu pudesse pensar na questão da criatividade, nada disso influenciava. Eu fiquei 100% voltada ao trabalho. Isso se estendeu alguns anos. E aí, com a maternidade, dificultou ainda mais. Então, depois eu tinha que tirar um pouquinho da atenção do trabalho e voltar para a maternidade. E há um ano, mais ou menos, eu voltei para a prática de atividade física e hoje eu falo que o Muay Thai, ele me ajuda a não gastar meu réu primário. Então, assim, não é para criatividade, não é por conta do corpo, é realmente para não gastar meu réu primário. E é fundamental hoje. Tudo está interligado, na verdade, né? A gente entende que, às vezes, realmente, como você falou, o teu dia começa diferente. A gente começa a incorporar isso como um hábito de vida mesmo e faz toda a diferença em tudo, né? E aí, eu queria saber de vocês, o quanto que... Você falou que tem mais ou menos 5 anos. O quanto que isso mudou na tua vida profissional, no Thiago advogado? Completamente. Bons hábitos, né? E aí, de novo, a prática de qualquer tipo de exercício físico do meu, eu comecei na corrida. E depois foi evoluindo, né? Da corrida foi para a natação, da natação foi para o ciclismo, que é o mais caro de manter, né? Então, eu acho que, por exemplo, a corrida é muito democrática, né? Corrida, independente do estilo de vida que você tenha, se você não é fácil, eu sei, mas se você separar lá, você acorda às 6, passa a acordar às 5, acorda às 5, passa a acordar às 4, é questão de prioridade, essa é a verdade. E você não precisa de nada, só de um tênis, né? Tem gente que corre descalço ainda na praia, e enfim, quem não tem praia próximo, tem um parque, e isso mudou completamente. Quando você começa a prática de algum tipo de exercício, e seja ele qual for, os seus hábitos, eles começam a mudar e afetarem por completo. Então você começa a perceber que a sua alimentação, ela passa a ser mais regrada, então o seu organismo, ele passa a necessitar menos de algumas besteiras que você comia, às vezes para saciar, né, aquela falta de endorfina, enfim, de tantos outros hormônios. O seu sono controla, então você fica cansado. A tendência é, especialmente no começo, quanto mais você treina cedo, mais cedo você vai dormir. Isso é automático. Sim. Então você mexe, ainda que não planejado, você mexe na alimentação, você mexe no seu sono, né? E aí tem várias outras práticas que começam a mudar. E eu digo isso porque eu imagino que nós falaremos sobre o projeto Mudando Hábitos. Sim, e é engraçado, porque você percebe isso na prática, né? Nesse experimento, nós observamos na prática tudo isso que eu estou explicando para vocês aqui acontecendo, né? E aí isso muda várias coisas, como por exemplo, tem várias pessoas que relatam que estão ali entrando no estado pré-depressão, ou estão ali entrando, e aí começa uma atividade física. Cientificamente, né? Assim, eu não sou...
eu não nunca estudei isso em específico, não posso aqui falar cientificamente, mas na prática, pelo tempo que a gente já está e por tantas e tantas pessoas... Você né, vê que a isso gente acontecendo, né? Vivência é mesmo, isso. né? Chama-se hábito angular isso. Quando um bom hábito vai puxando um outro bom lá, hábito. nos explicou, o isso. hábito angular. É exatamente isso. E já que a gente está falando então de hábito angular, vamos puxar um outro assunto aqui. O quanto que isso influencia as pessoas que estão à volta, Com certeza. em volta da gente? Aproxima ou também pode afastar? Começa por quê? Eu acho que Vai você, Thiago. eu acho que os dois. É engraçado isso, porque é os dois. Porque inclusive isso lá, inclusive isso lá no escritório que nem eu percebo que mesmo involuntariamente, primeiro que você acaba se afastando. Eu vejo que, por exemplo, tem muitos amigos que eu gosto demais, né? Espero que eles não estejam assistindo. Eu gosto demais. Mas que você acaba não tendo mais a mesma rotina, né? Então, sei lá, no carnaval, Não todo encaixa carnaval eu mais. curtia. Eu já fui para Salvador, já fui para o Rio, já fui para todos os camarotes que existem. Esse ano eu não queria ir para esse ano, já faz uns 2, 3 anos que eu não faço nada. Peguei minha bicicleta e fui para Minas Gerais pedalar. Então, você involuntariamente escolhe se afastar, né? E não é nem porque não gosta desse ou não gosta daquele. E automaticamente outras pessoas acabam se afastando também, porque não que eu parei de beber totalmente, mas você já não curte mais aquele excesso de bebida que talvez você consumia. Aí tem churrasco que você já não vai mais, porque já sabe como funciona o começo, o meio e o fim. Enfim, eu acho que os dois, né? Acho que afasta, afasta e também aproxima novas amizades, né? Eu ganhei amigos na corrida, então você participa de tudo que é grupo de corrida, você conhece todas as provas. Pronto, fui para Minas, fui para uma cidade fazer um camping e tinha algumas pessoas que eu conhecia de provas. Eu entrei lá no Instagram, vi que eles seguiam os mesmos restaurantes e tal, chamei a galera, morava tudo lá. Né? Então assim, juntou toda a galera. É isso, acho que aproxima e distancia ao mesmo tempo. E o quanto a gente fala também do ambiente, né? Não tem como. E como é que você vai... E não é a questão de não gostar, tá, gente? Mas é que realmente você começa a Eu acho que acontece de forma muito natural. Pronto. Então, assim, esses dias eu até tava pensando sobre isso, abri meu Instagram e os 5 primeiros stories das pessoas que eu tava vendo, uma tinha acabado de sair da academia, era ainda 6 horas da manhã, a outra tava correndo e apreciando o sol, e uma sequência eu falei, nossa, eu acho que porque eu estou buscando isso, esse universo está se aproximando ainda mais da minha rotina mesmo ali, mesmo que seja só no Instagram. Então, analisando, antes eu via muito, acabei de chegar da noitada, e não que isso não tenha, que os meus amigos não estejam lá, mas a frequência é desse outro público que eu tenho tentado me aproximar mais desse universo para viver mais isso, né? E essa questão do Instagram também, né? Eu não treino muito cedo. E eu entendi também que biologicamente o meu corpo ele responde melhor um pouquinho mais tarde. Mas toda vez que eu vejo um story, alguma coisa da Mitra, 6 da manhã ela já tá voltando do treino, eu acordo e falo assim, tô indo. Eu não vou deixar. Né? Mas não vai muito longe, você pega, pega uma mesa, né? Isso não é nenhum experimento científico nem nada. Mas tá lá, tá aqui, nós 5 vamos sentar para almoçar. Os 4 pedem água com gás. Ela vai pedir uma Coca-Cola, será? Eu não sei. Ela pode até pedir, mas acho que fica... Agora, nós 4 pedimos uma Coca-Cola. Fica até mais gostoso beber a Coca-Cola, né? Se ela pedir uma também lá. Então é isso. Compartilhar, né? O ambiente, ele influencia totalmente, né? Seja psicológico. Totalmente. E pode influenciar positivamente ou negativamente. E tem mais. E também a gente não está falando o que é certo nem o que é errado, né? Cada um pode definir o seu certo e o seu errado. E a gente tem as nossas noites também, de repente querer sair, de querer beber, e tá tudo bem, mas aí a gente tenta equilibrar, assim sempre, né? E uma outra coisa que eu acho importante, você tem equipe também, né? Sim. Você tem equipe, madame, quanto que isso também influencia na equipe que trabalha com vocês? Querem começar? Pode ir. A gente já falou uma vez aqui sobre essa questão de influência, e da minha parte, assim, de posicionamento, então conforme você se posicione, o que você leva para as redes sociais ou para o seu cliente, isso influencia demais. Então a Tabata, que era minha sócia, que a gente estava ali mais próxima, a Tabata começou a fazer academia e eu comecei a notar as mudanças no corpo dela, então eu me senti ainda mais inspirada em continuar, né, esse processo, então influencia muito, assim.
a todo mundo tá bem ali naquele circo que você se encontra, naquele movimento de trabalho. Então, ter qualidade na hora de trabalhar, ter mais disposição, influencia muito. A gente está chegando no finalzinho do primeiro bloco, a gente já volta, a gente vai continuar falando sobre hábitos saudáveis, a gente vai falar sobre um projeto também que o Thiago adotou aí. A gente vai para um break e a gente já volta. Perguntou, tricotou. É a sua participação aqui no Tricotar. É só mandar a sua perguntinha lá no Instagram, que o seu nome vai aparecer aqui. Perguntinha para Tainara, que é a nossa social media. Qual que é a importância da identidade visual? Quem mandou foi a Maria Eduarda. São inúmeras as importâncias de ter uma identidade visual, mas a que eu acredito que seja mais importante é você se destacar perante ao seu concorrente. Então, a sua identidade visual é a marca que a sua marca deixa onde você passa. Maravilha. Agora a perguntinha para a nossa fotógrafa, Madame Retratos. Madame, o que é um ensaio de marca pessoal? Quem mandou foi a Natasha Forense. A gente sempre fala que tem muitos profissionais que podem produzir aí fotos bonitas, mas nem sempre uma foto bonita é uma foto que comunica. Então, o ensaio de marca pessoal, ele é desenvolvido com estratégia, entendendo quem é você como pessoa e quem é o seu cliente, para facilitar a sua comunicação direta com ele através da imagem. Maravilha. Agora a perguntinha para nossa arquiteta Patrícia Bianchi. Quem mandou foi Michele Cotuvil. Patrícia, como escolher um arquiteto ou uma arquiteta? Como escolher um profissional bem? Bom, a primeira coisa, siga esse profissional nas redes sociais. É fundamental que você se sinta bem e se identifique com os traços arquitetônicos desse profissional. Como existem muitos traços no meio da arquitetura, você precisa entender se o seu estilo é mais minimalista, mais brutalista, e por aí vai. Então, a primeira coisa, se identifique com o profissional. Maravilha! Esse foi o nosso Perguntou, Tricotou, e a sua participação aqui no Tricotar. Estamos de volta com o Tricotar de hoje recebendo o Thiago Garcia, que é advogado e também atleta. Mas eu já quero voltar e falar do teu projeto. Antes da gente falar sobre esse projeto, como que ele surgiu, vou pedir o vídeo pra gente conhecer um pouquinho melhor. Solta pra gente, Davidson, por favor. O escritório Garcia Advogados, em parceria com o Burning TG, tem o prazer de lançar o projeto Mudando Hábitos, uma iniciativa voltada para a promoção da saúde, bem-estar e responsabilidade social. Inspirado no conceito de que 21 dias são necessários para transformar um hábito, o projeto busca incentivar participantes a adotarem práticas mais saudáveis e, ao mesmo tempo, contribuírem ativamente para a comunidade. O projeto surge como uma forma de concretizar esse desejo de vida nova, alinhando saúde, movimento e solidariedade. Durante 3 semanas, vocês contarão com uma assessoria de corrida especializada que conduzirá atividades físicas às segundas, quartas e sextas. Além disso, cada quilômetro percorrido por cada um de vocês, o escritório doará 1 quilo de alimento que será destinado aos projetos sociais Soldados Valorosos e Projeto Aprender. Todas as quintas, os participantes terão uma experiência direta de solidariedade. Vocês visitarão os projetos sociais e conhecerão essas importantes iniciativas sociais, ajudando tanto na arrecadação de alimentos, quanto no preparo e na distribuição de refeições aos necessitados. Ao final dos 21 dias, espera-se que os participantes não apenas tenham incorporado novos hábitos saudáveis, mas também reforçado a importância de contribuir com o próximo e fazer a diferença na vida de quem precisa. Sejam bem-vindos ao novo ciclo. Eu quero fazer um do Tricotar. Vamos lá. Ir na tua ideia aí? Aliás, passaram-se os 21 dias, né? O engajamento foi incrível e a maioria dos colaboradores do escritório, que foi voltado a eles, o projeto inicialmente, continuam com o mesmo projeto. Inclusive agora, no próximo domingo, vai ter uma corrida que é da PAI, né, que é grande, é famosa lá na cidade, e todos participarão, já como o primeiro desafio. Tá, esse projeto, então, ele aconteceu uma vez? Na verdade, o Mudando Hábitos foi uma ideia que nós resolvemos fazer um experimento
com o escritório, né? Então são os teus funcionários do escritório. Os colaboradores do escritório. Uhum. Na verdade, eu tenho uma página de esporte no YouTube. Na verdade, quando eu comecei, eu falei, deixa eu separar a vida de advogado da vida de atleta, porque daqui a pouco vão pensar que eu sou só atleta, não sou mais advogado, quando na verdade é o inverso, né? A gente começa a postar e começa a divulgar só o que a gente gosta e acaba confundindo tudo. E aí fiz uma página que cresceu bastante, bastante assim, né? Quantas pessoas fazem triatlo, né? Isso aqui, né? 15 mil pessoas, a página deve ter, sei lá, 10, então já... Legal. Mas a gente posta muitos vídeos lá. Então a ideia foi unir tanto essa página que já existe e a Move, que é a Movement, que é a produtora, que é quem fomenta, que é quem prepara tudo, e criou esse projeto, a página com o escritório. E aí, qual que era a ideia do projeto? Nós percebemos que muitos colaboradores, até por influência, por verem e acompanharem, eles tinham muita vontade de começar. Só que o início é a parte mais difícil, né? Porque é o acordar cedo, que é complicado, né? Para você criar aquele hábito de acordar cedo, quem não tem o hábito, é terrível, né? E depois, para você ver uma evolução, leva um tempo. E quando você está em grupo, quando você tem a companhia, quando você vê pessoas que você entende como iguais ali, no mesmo começando juntos, melhora. Então nós temos várias parcerias com a Academia da Cidade, com projetos sociais, com nutricionistas, com coaches, enfim, e criamos aí uma agenda de 21 dias no começo do ano, e aí pegou aquela parte que é mais tranquila do recesso forense, e durante 21 dias foram aí para as ruas e criaram esse novo hábito em todas as áreas da vida. Como que foi a adesão? Todos... Foi livre ou alguém foi foi obrigado? Livre, não. Eu já queria fazer a inscrição do Walter. Não, a inscrição, você sofre, hein, Walter? A inscrição ela foi livre, mas todos participaram. Todos tinham que estar. Só tem 2 que não faz mais parte disso. Infelizmente, para desligar. Mas sabia que foi engraçado isso, porque eu notei que realmente quem não era do mesmo grupo, né? Porque às vezes você tem várias salas, né? E aí tem o grupo de uma sala, o grupo de outra sala. Até isso o esporte uniu, né? E realmente tem pessoas que não quiseram, assim, passou seus 21 dias e não quer o esporte e tal. E você percebe que... E teve uma que saiu mesmo. Eu não sei mais por conta própria. Mas por conta própria. Eu não sei se não se adaptou bem, ou que às vezes não teve nada a ver, né? Mas enfim. E de todos eles, agora acho que pelo menos 70% continuaram mesmo. Que legal. Contratamos os mesmos coaches. Os treinos continuam lá na praia. E aí a gente... estão convidadas, aliás, né? Toda segunda, quarta, sexta e sábado. E é isso. E agora estamos levando essa ideia para a OAB também, onde eu sou diretor, então já reunimos a comissão de esporte lá da OAB e, claro, vai ter que mudar o nome, mudar um pouquinho o formato, mas a gente vai adaptar o mesmo projeto. Que legal. Eu acho que a gente vai fazer uma tricotagem. Vamos lá, vamos embora. Essa mulherada. Eu quero participar de vocês também. Que legal. Então vamos puxar um outro lado agora, que a gente está falando de hábitos, o papel da mentalidade e da disciplina, porque... só com a disciplina para você... Sem dúvida. Né? E aí a gente está falando também de alguns papéis, né? O Thiago divide a vida dele aí entre advogado, atleta e tem a sua companheira que é a Magrela. Sem dúvida. Né? Nós, muitas vezes mulheres, né? Temos o papel também da casa, de mãe. Como que é isso para vocês? Como que você consegue lidar? Vai, Patrícia. Que é arquiteta, vai ser mãe. Então... Eu só consegui mesmo ter essa disponibilidade, né, por conta da minha equipe, que é maravilhosa, que consegue ali segurar todas as pontas. E também, enfim, em casa ter muita ajuda, né, então marido ajuda bastante, quando eu morava com meus pais também ajudavam bastante. Então para conseguir conciliar ali, a gente tem que ter um pouquinho de rede de apoio também, né. E agora, quando a Dília nascer também, com certeza eu vou ter que ter uma rede um pouquinho maior. Mas o importante é sempre conseguir ali conciliar, dar um jeitinho. Igual eu falei, em casa mesmo, às vezes pega, faz alguma coisa, né? Sobe uma escada do prédio, desce, dá um jeito. É que muitas vezes a gente tem mania também de eu vou correr uma maratona. Não precisa. No mês que vem. Gente, vou... Não é assim. E não existe hora para começar, nem jeito certo para começar, tem que começar. E é claro que cada momento da sua vida, cada fase da sua vida, você enfrenta uma certa dificuldade, né? E eu não tenho dúvidas que, por exemplo, que para mulheres
que tem família, filhos, é bem mais difícil, né? Mas aquilo, você não precisa, que você falou, começar no triatlo, começar numa maratona. Eu acho que cada uma, que nem eu gostaria muito de ser profissional, né? Gostaria muito de competir no pro, só que eu não tenho tempo que um profissional tem para me dedicar ao esporte. Então, eu participo de competições, mas estou no amador. Aí você vê, é cada um na sua fase. No começo eu iniciei lá fazendo 5 km, depois você vai evoluindo. E eu acho que é isso. A gente não deve deixar o cotidiano, né, nos atrapalhar, porque todo mundo vai ter dificuldade, todo mundo tem uma história triste, todo mundo tem, enfim, isso é geral, e aí cada um tem que adaptar a sua vida, a sua fase, a atividade que cai bem, né? Inclusive eu comecei Muay Thai, primeira atividade minha, adorava também, muito bom. Olha, já tem um ponto aqui. Tem até um saco, eu tenho até um saco lá em casa que tá parado até hoje. Muito bom. É muito bom. Mas eu fiquei curiosa, Van, principalmente quando a gente iniciou, que falou sobre o tempo, porque assim, 5 anos é um período muito curto para já ter vivido tanta coisa assim dentro do esporte, né? Então, como que foi o seu trabalhar de mentalidade para que isso mudasse? Porque uma coisa é você ter um histórico e de repente você deu uma pausa, outra coisa é você mudar completamente a vida. Eu acho que Só pra gente entender, o Ironman, qual é a divisão da prova? Quanto de... é assim, o tempo, eu entendo como que o tempo para mim é igual a gente falar em prioridade, né? Então, Total. por exemplo, para você treinar o Ironman nada mais é do que um triatlon, né? E aí o triatlon você tem várias distâncias. Você tem o short, que é pequenininho lá, que é 750 metros nadando, depois faz tempo que eu não faço um short, 750 metros nadando, depois você pedala 20 e corre 5. Aí depois vai pro olímpico. Esse é o menorzinho. Menorzinho. Tá. Aí vai pro olímpico, que já é o dobro, já é 1.500 nadando, depois você pedala 40 e depois você corre 10. Aí tem o 70.3, que já é 1.900 nadando, 90 pedalando e corre meia maratona. São E aí tem o várias Ironman. Enfim, vai ficar até chato eu ficar falando. Mas o Ironman pode é falar. enorme. É 3.800 nadando, 180 pedalando e uma maratona correndo. 42 quilômetros. 42, e os quebradinhos. E é isso, eu acho que é prioridade. E você ajustando as suas prioridades, e é claro que você acaba abrindo mão de muitas outras coisas, né? Porque você tem que dormir cedo, você tem que comer direito, você tem que. Isso reflete em todas as suas áreas. Você arruma tempo. Isso aí, minha vida era totalmente trabalho. E é engraçado que quando você está nessa loucura do dia a dia, né? Que todos nós passamos. No final da tarde, o que você quer? Uma recompensa. Então você quer comer bem, você merece comer o que você quer, você merece comer o que você... E aí você nem percebe o quanto você acaba se estragando, né? Eu acho que você consegue enxergar isso só depois que você para. Sim. Você olha e fala, meu Deus do céu, olha o hábito que eu tinha e como eu não me dava conta disso, né? Olha, enfim. É basicamente isso, né? E aí eu foquei muito nesse período. E como eu falei, não foi do dia para noite que eu fui para o triatlo, foi passando por várias fases. E é isso, hoje é um vício. Se me tirar do triatlo, eu fico doido. Mas você tem uma rotina de treinos? Tem. Na verdade, para você ter essa evolução, você contrata uma assessoria. Então você tem lá uma assessoria. E, por exemplo, para o triatlo você treina quase todos os dias, né? Então hoje, por exemplo, eu treinei cedo. E aí você... Aí você treina antes de começar o teu Antes. dia? Geralmente acorda, quando é terça e quinta, é bike, então você acorda umas 4 da manhã. Quando é 5h20, 5h30 já tá lá com a galera para sair de bike. Aí sobe a Imigrantes, desce por trás, vai todo o roteiro. E são 2 treinos por dia, geralmente. Bike ou corrida com a natação. É isso. Todo dia. Todo dia. Qual que é o papel, como que é o treinamento, a rotina de vocês? Todos os dias? Eu treino todos os dias. Eu treino todos os dias E também. não foi sempre não, mas já... Eu também não foi sempre. Inclusive, o que me deu gás de começar a treinar sempre foi encontrar um esporte que eu gostava. Perfeito. Porque a musculação eu faço ali pela obrigação, porque eu quero estar velhinha e conseguir pegar o Eu sabonete não no consigo chão. nem pela obrigação. Musculação é uma coisa que eu não faço. Eu eu fui pela faço. obrigação. Eu sempre foi a obrigação e ponto. Dava check ali no treino, acabou. Só que o tênis eu me apaixonei. Sim. Então, quando eu vi aquilo do tênis e aquilo do desafio, o desafio comigo mesma, e bate na bolinha, meu professor falava, calma, sem tanta força. E eu percebi que sou uma pessoa mais tranquila, eu percebi que eu tava colocando toda a emoção ali. Falei, meu Deus, acho que eu Tem gostei. coisa mais gostosa do que isso. É uma E depois delícia. começa a participar de competições, começa a viver com o pessoal do tênis. Aí Depois, esporte lindo. depois eu comecei a buscar coisas que eu gostava. Então, hoje eu faço musculação, tênis, entrei no surf agora. Então, assim,
São várias coisas que vai te Se motivando. você substituir, você faz um teatro. Sim, e aí o louco é endorfina. Aí, dá igual. E o louco é Ano endorfina que vem que tá a isso Tainara, te ela- gera mesmo, porque eu cheguei, vou começar o surf agora, né? Fiz uma aula experimental, aí vou começar essa semana. Aí eu cheguei em casa e minha mãe tava em casa, ela, o que aconteceu? Parece que você usou droga. Aí eu falei, Você tava com uma não! raquete, agora você tá com uma prancha. Aí ela, meu Deus, você tá diferente, você tá com muita olheira, porque eu fiquei muito tempo dentro da água, né? Então você sai morta, cansada. A Mas mão você tá toda diferente, enrugada. o seu brilho tá diferente. Eu falei, mãe, então é isso. Mas porque no mar eu vi vários confrontos meus comigo mesma. Da coragem, de fazia muito tempo que eu não sentia medo. E eu senti o medo da onda. Então, tá, eu sinto medo, eu vou enfrentar o medo. E depois do medo, ó, eu cheguei, fiquei em pé, meu Deus, eu consegui ficar em... Sabe Isso, quando você vai vencer o Legal. desafio se é o mais questionando. Mas prazeroso. cada esporte tem a sua dificuldade, Sim. né? Eu não sei Sim. mexer com raquete, não fico em pé numa prancha. Mas, ué, cada esporte tem as suas dificuldades. Mas é muito legal a mentalidade que cada esporte te traz Sim. mesmo. E eu que Sim. sou totalmente controladora com tudo, aí o mar, que você não consegue controlar É nada, eu isso. falei, tá bom, é isso que eu preciso. E é chique Me jogar matricula. tênis, né? É, aí Galera com umas aquelas fotos roupas. aquela diferenciada, aquela É, roupinha. já no meu né? esporte nada fica muito legal. Você fica fazendo careta ou tomando um soco. Eu já Então, tentei é verdade. fazer Muay Thai, mas Muay assim, Thai, não né? deu Aquela pra mim. bermuda larga, né? nunca Aquelas ficou camisas legal. largas. Não, e a galera tudo tem cara de mal, né? Eu lembro que eu fazia amizade com os caras pra não apanhar muito. Mas Tainara, ela é social media, ela aproveita o tênis também para produzir conteúdo Com bonito. certeza. Boa, Nada é por Estratégica, acaso. É totalmente estratégico, ainda bem que eu gostei, né? Não é só o personagem. Né, de verdade. Gente, estamos sim chegando ao finalzinho. Mas já, de novo? É, calma. A gente vai para os agradecimentos, eu já volto aqui para os agradecimentos finais com vocês. Agradecer então aos nossos patrocinadores, Espaço Taori, que tem uma estrutura completa com áudio, iluminação, vídeo, tudo para você fazer o seu evento, fica ali na Benjamin Constant. Agradecer também a Alhambra Móveis e Caioa, que são responsáveis pela ambientação do nosso cenário, e Clínica Mitra, que cuida da minha saúde, é uma referência em terapias injetáveis e hormonais. E também aos nossos parceiros, Dondoca de Rosa, que está me vestindo, é uma boutique virtual, multimarcas, looks lindos para te deixar ainda mais bonita. Magnólia Camargo, que é uma loja especializada em bijuterias e acessórios ali na Praia Grande, mas envia também para toda a Baixada Santista, ó, esses acessórios lindos que eu estou usando. E também a Turbine Mídia, que é uma empresa especializada em crescimento orgânico e estratégia para as redes sociais, também com estúdio para você fazer seu podcast, seu programa ou produzir qualquer tipo de conteúdo. Voltamos agora, mas antes da gente realmente finalizar aqui, tem um insight da nossa expert, hoje da Patrícia Bianchi, que é a nossa arquiteta. Tem vídeo, Patrícia? Tem A gente assiste o vídeo primeiro, né? Pode ser. Davidson, solta o vídeo pra gente, por favor. Olá, eu sou a arquiteta Patrícia Bianchi e hoje eu vou mostrar para vocês os principais erros que fazem uma obra sair muito mais caro. Tá preparado? E no topo da lista, claro que tá um projeto mal feito, né, gente? Primeira coisa é contratar um profissional da área, seja um arquiteto, uma arquiteta, um escritório, que faça um projeto bem feito, pensando nas suas necessidades, para lá na frente não ter arrependimentos. Logo abaixo disso, vamos colocar ali que não seguir as indicações desse profissional. O profissional ele sempre vai te indicar outros profissionais, que ele tem ali uma certa liberdade, uma certa intimidade para lidar. Seja desde mão de obra até o tapete que você vai colocar na sua sala. Vocês não sabem o que é a dor de cabeça quando se contrata um profissional que não tem comprometimento, e isso acaba adiando o prazo de obra, acaba adiando o prazo da sua mudança e, consequentemente, você acaba pagando muito mais caro. Então, se você não quer dor de cabeça, atrasos e principalmente um custo muito mais elevado da sua obra, comece escolhendo um escritório de arquitetura que tenha a ver com as suas necessidades, os seus gostos. Isso tudo tem que bater. Quer saber mais? Entre em contato aqui comigo. Patrícia, esse é o famoso barato sai caro? É o famoso barato sai caro e o famoso, eu sei fazer. Eu vi no Pinterest, eu sei fazer, eu vou fazer. Meu sobrinho faz. Meu sobrinho faz, O é um designer desenho. tem bastante isso. Né? Tem bastante. E não é assim, né, gente? A gente tem todo um estudo para trazer aí esse conforto para o cliente e também esse baixo custo, né, querendo ou não. Se for parar para analisar, um custo de um arquiteto, ele bate o quê? 10% do que você vai gastar numa obra inteira.
sem ele, você vai gastar muito mais. Então não tem essa de, meu sobrinho faz, é só um desenho, tem todo um estudo, né? Então, quer pagar mais barato na sua reforma, contrate alguém para te direcionar, né? Pelo amor de Deus. Além das responsabilidades também, né? Também, Cíveis, criminais, é necessário também. um profissional. É necessário. E hoje em dia, com essa nova regulamentação, até para condomínios, tanto residenciais quanto comerciais, o pessoal, eu vejo que a gente trabalha muito com síndicos, né? E não se faz mais uma obra sem uma RT, não se faz mais uma obra sem... É lei, hoje Sim. você não consegue pintar uma parede sem você ter uma RT, né? Então, desde acho que 2010, né? Na verdade, acho que a normativa é 2010, é porque não chegou, não é uma legislação específica, é uma normativa, né? Mas que a maioria dos condomínios já incorporaram, né? Inclusive lá no meu, lá no nosso, a gente está no mesmo condomínio, no Kimbor. Lá você não move uma pena se não tiver um bom arquiteto ou engenheiro para poder assinar o projeto antes. É verdade. Inclusive, a gente está muito do lado mesmo, no andar de cima, só que na sala do lado eu estou abrindo uma loja de planejados agora. Legal. Então a gente está bem do lado. Me fala só uma coisa, e quando chega aquele cliente que fala assim, não deu certo, dá para consertar? O que você faz? Você manda ele embora ou você cobra o dobro? Por incrível que pareça, já aconteceu do cliente me chamar, fazer um orçamento e falar, não, tá muito caro, não vou fazer. E aí, fez por conta, deu tudo errado e me chamou. E eu sou obrigada a cobrar o dobro, né? Pra arrumar as coisas dos outros. Obrigada. Mas enquanto tá no projeto, se quiser mudar também é primordial. Porque preciso deixar o projeto com a cara do cliente, né? Então isso é primordial. Maravilha. Obrigada, amei. Eu que agradeço. Estamos chegando ao finalzinho. O Thiago, que é advogado, não falou nada sobre direito aqui neste programa. ele puxou, ele falou, não vou sair daqui. Tô mais atleta do que advogado. Virou uma versão tão advogada que ninguém vai entender agora. Ninguém quer saber mais do advogado. Tainara, obrigada. Obrigada. Tá aparecendo tuas redes Sim, aqui. Obrigada. Obrigada, viu? Patrícia, é um prazer ter você aqui também. Prazer é meu. Deixa o teu recadinho final. É isso aí, pessoal. Quer curtir o seu dinheiro? Quer curtir sua casa? Contrate um escritório decente, né? Que vai fazer um projeto decente para você. Obrigada, viu? Madame, obrigada, adorei o programa de hoje. Obrigada, Van. Prazer ter você aqui. Eu Thiago, você vai ter que voltar, né? Olha, quantas vezes pronto. Na próxima eu volto como advogado. Brincadeira. Obrigada. Eu amo falar sobre esporte, amo falar sobre hábito saudável. E eu que agradeço a companhia de vocês, a audiência, e me convidando, estarei aqui de volta. Prazer ter você aqui. Parabéns pela tua história. Obrigado. Não só no direito, mas pela história de vida também. A ideia do Tricotar é essa, é sempre trazer histórias inspiradoras e conteúdo também. Prazer ter você aqui. Obrigado. E você aí de casa, obrigada pela audiência. Toda terça-feira às 5 da tarde tem um programa inédito aqui para você, reprises aos domingos ou a qualquer momento você também pode encontrar com a gente lá no YouTube. Um beijo, vamos dar um tchau lá na câmera geral.